Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Bom estarmos aqui nessa noite adorando e bendizendo o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26 e o versículo 19. Nós vamos ler apenas um versículo para a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26 e o versículo de número 19. Vamos ler. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar aqui, irmãos. Quantos estão felizes? Dê uma glória para Jesus. É bom estarmos na casa do Senhor. O salmista diz que ele ansiava por estar aqui. Muito mais vale um dia do que 1000 dias fora desse lugar. Amém? Queridos, nós lemos um texto bíblico no livro de Atos. Só recapitulando para aqueles que talvez chegaram após, talvez os que estão em casa, assistindo pela internet ou em qualquer outro local. O livro de Atos, capítulo 26 e o versículo 19. Para mim é sempre um prazer estar aqui, sempre que posso, e rever alguns irmãos já que conhecemos aqui nesse lugar. E eu estou muito feliz aqui, porque eu estou vendo que eu sou muito novo ainda, né? Porque o dirigente da escola do discipulado, que eu fiz discipulado em 1994, está ali, pastor Isaquiel. O meu professor, que era da escola do discipulado, está aqui, pastor Altair. O meu superintendente da Umadal, da época que eu era da Umadal, está aqui. Então, da outra gestão, né? Da outra era. Ele está na nova era. Então, eu estou aqui bem confortado. Qualquer coisa, eles me corrigem aqui. Amém? Mas é um prazer rever os irmãos. Também ainda tem outro dirigente ali. Cadê ele? Rocha, que foi dirigente da escola dominical também, Jardim Paulista. É uma bênção, graças a Deus. Meus amados, esse texto que nós lemos, Atos 26 e 19, diz: porque, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo vai falar de um dos órgãos do sentido que são muito importantes. Nós estamos vendo ali alguns surdos, né? Que eles têm essa habilidade, essa possibilidade de enxergar. E diga-se de passagem, eles têm a visão bem mais aguçada que a nossa. Porque já se sabe que quando a pessoa perde um órgão do sentido ou não tem um órgão do sentido, por exemplo, a audição, ele desenvolve bem outra. Então eles têm muito mais percepção visual do que qualquer um aqui, porque essa é a forma de comunicação deles. E quando fala aqui do texto de que Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial, ele não está falando dessa visão meramente humana. Ele está falando de um outro tipo de visão muito importante na vida de qualquer um de nós. Ele fala da visão espiritual. Ele fala de visão celestial. É aquela visão que vem do céu para baixo. Não é aquela visão que está no plano terreno. Não é aquela visão que está no plano horizontal. É aquela visão que está no plano vertical. Porque muitas vezes nós olhamos apenas o que está aparente aos nossos olhos. Mas muitas vezes precisamos da intervenção de Deus para ver como Deus vê. Eu vi uma definição, estava lendo uma definição de sabedoria, e eu achei interessante essa semana. Diz que ser sábio é olhar a vida com os olhos de Deus, é olhar a vida com o binóculo da fé de Deus, é olhar a vida na perspectiva que Deus vê. E Paulo aqui vai citar um exemplo muito interessante, porque a palavra aqui de visão celestial fala da percepção, fala da compreensão, da orientação.
Quando Paulo diz que ele não foi desobediente à visão celestial, ele está dizendo que não foi desobediente à percepção, à compreensão celestial que ele teve. E eu vou fazer uma pergunta que não precisa me responder. Deus tem nos dado alguma orientação? Nesse início de semana, hoje, domingo, primeiro dia da semana, quantos de nós até aqui chegamos desorientados, querendo uma orientação? A questão é que não basta apenas termos a orientação. A grande questão é qual é a nossa reação diante da orientação de Deus. Será que nós estamos dispostos a perceber a orientação de Deus para nós? Nós que viemos aqui adorar a Deus, louvar a Deus, será que estamos dispostos para dizer: seja feita em mim a tua vontade, Senhor? Revela a tua vontade, descortina a tua vontade, abre o meu entendimento, Senhor, me faça compreender, abre os meus olhos para que eu veja. Mas será que quando Ele abrir os nossos olhos, quando Ele descortinar a nossa visão, nós estamos dispostos a ser obedientes à visão celestial? Eu queria falar rapidamente nessa noite sobre algumas atitudes de Paulo, algumas situações da vida de Paulo, cujas quais ele não foi desobediente à visão celestial. Em primeiro lugar, eu vejo lá no texto de Atos, capítulo 9, e o versículo 6 ao 8. Eu queria que os irmãos interagissem, repetissem após mim. Coloque assim: Paulo foi obediente para receber a Cristo como Senhor e Salvador. No capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos ver aquele homem Saulo de Tarso, que é o mesmo que Paulo, é a mesma pessoa. Ele estava com a sua visão focada em perseguir crente. Ele já havia assolado Jerusalém. A cidade de Jerusalém já havia sido assolada com a perseguição do apóstolo, o Saulo, que seria o apóstolo Paulo, Saulo. Ele que era da tribo de Benjamim, judeu, e não cria em Jesus como Messias. A visão dele estava tapada. Ele era religioso, ele lia as Escrituras, ele foi criado aos pés do maior doutor da lei da época, Gamaliel. Ele era um jovem, que ele mesmo vai narrar isso depois, que entre os jovens da idade dele, ele sobressaía a todos em conhecimento. Ele conhecia do Antigo Testamento, mas a visão dele não tinha se aberto para Jesus como Salvador. Ele não conseguia enxergar Jesus como, por exemplo, o cego Bartimeu enxergou. Como assim? O cego Bartimeu estava na beira do caminho. Quando Jesus vai passando lá em Jericó, a Bíblia diz que ele escuta, olha aí, a audição. Ele não tinha percepção visual, mas ele tinha uma percepção auditiva melhor que os outros. E ele percebeu que naquele lugar estava acontecendo algo diferente, pelo ruído, pelo barulho dos passos que estavam passando por ali. E ele disse: o que é que está acontecendo aqui? Aí disseram: olha, Jesus o Nazareno, ele está passando. Aquele homem começa a gritar, e ele não diz Jesus de Nazaré, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não viu Jesus, mas por aquilo que ele ouvia escutar de Jesus, ele sabia que ele não era apenas o Nazareno, ele era o filho de Davi, ele era o descendente de Davi, ele era aquele do qual Davi havia falado, os profetas haviam falado, que da descendência de Davi viria o Salvador. Quando ele diz aquilo, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Jesus, Messias, filho de Deus, enviado de Deus, tem misericórdia de mim. Um homem que não via, mas ele conseguiu perceber que Jesus era o Salvador. Saulo via, mas não via. Ele via com os olhos, mas não percebia com o coração. E a Bíblia diz que ele vai no caminho de Damasco para prender os crentes. Mas quando ele está a caminho,
A Bíblia diz que um clarão tomou conta daquele ambiente, mais forte que o sol do meio-dia. E a Bíblia diz que Saulo cai por terra. Alguns dizem que ele cai do cavalo. Não sei se ele estava no cavalo, a Bíblia não diz. Diz que ele cai. E quando ele cai, parece que ele já cai tendo uma percepção. Ele começa já sentindo algo da parte de Deus, que ele diz, porque ele escuta a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes Jesus tem que derrubar a gente para falar com a gente. E quando Saulo caiu e ouviu, ele responde: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ele sabia que ali estava um poder transcendente, algo que estava além dele, algo que estava além dos livros da lei, algo que estava além da sua crença, algo que estava além da sua percepção. Ele já cai percebendo que havia alguém superior a ele. Quem és, Senhor? E para o assombro dele, aquela voz diz: eu sou Jesus. Quem? O Nazareno, o filho de José. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra na cidade, e lá te será dito o que tu deve fazer. O que é que ele faz? Ele desobedece não, ele foi obediente à visão celestial. Ele entra na cidade, agora entra humilde, sem salto alto, entra humilde, sem ver, cego, e passa 3 dias sem ver. Alguns dizem que nos dias que Saulo passou sem ver, foi os dias que ele mais viu. Alguns até chegam a supor, lá em Gálatas ele vai dizer que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Alguns chegam até a dizer que naqueles 3 dias Jesus se revelou a ele. Não sei se foi naqueles 3 dias, mas a verdade é que quando ele ouve a voz de Jesus, e ele vai e entra dentro da cidade, ele obedece à visão celestial. Então a primeira obediência da visão celestial da vida de Saulo, ou Paulo, é quando ele obedece a Cristo, convertendo-se a ele. Não se pode ter uma outra atitude diante da percepção de Deus. Quando Jesus se revela, meu amigo, minha amiga que está aqui conosco, nos fazendo essa visita, quem estiver aí pela internet e que gosta de ouvir os hinos, que gosta de ouvir a mensagem da palavra de Deus, a melhor reação que nós podemos dar diante da escuta da palavra de Deus, dessa percepção da mensagem de Deus, é entrando na vontade de Deus, é ouvindo a voz de Jesus e atendendo o seu chamado. Então Saulo, a primeira atitude dele é essa, ele se converte. E converter quer dizer mudança de rumo. Ele ia perseguindo, agora ele entra para ser perseguido. Ele ia para matar, agora ele vai disposto a morrer pelo evangelho. Ele ia contra Jesus, agora ele está a favor de Jesus. Ele se opunha ao evangelho de Cristo, agora ele proclama o evangelho de Cristo. Então ele obedece. Mas há uma segunda coisa que eu chamo interessante. Nessa primeira obediência, ele abre mão das suas convicções. Sempre que a gente obedece a um aspecto da palavra de Deus, a gente abre mão de alguma coisa. Converter-se a Cristo, entregar a sua vida a Cristo como Salvador, implica em abrir mão de alguma coisa. Em abrir mão das baladas, em abrir mão da prostituição, em abrir mão da idolatria, em abrir mão da feitiçaria, abrir mão da corrupção, abrir mão de tanta coisa. Naquela hora que ele passou um filme na cabeça de Saulo, ele era um homem respeitado na religião dele, mas agora ele tem que jogar tudo na lata do lixo para ganhar a Cristo e recebê-lo como Salvador. É claro que na vida de muitas pessoas, diante da mensagem do evangelho, ele fica numa encruzilhada. E aí o que é que os meus amigos vão dizer? E lá no trabalho amanhã quando eu chegar? E lá na minha família? Só que Jesus te chama nessa hora, e ele vai dizer que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E Saulo joga tudo para o ar. Ele foi com um propósito, volta com outro. Então a primeira atitude que eu vejo de obediência é a atitude de se converter a Cristo. E hoje nós vivemos um dilema. É porque hoje, me parece, quando a gente escuta na mídia
que falar de arrependimento de pecado, de falar, por exemplo, de confessar pecado, de se converter. Parece que isso deixou de existir. Estamos sendo invadidos pelo evangelho da autoajuda. Parece que as reuniões em muitos lugares é um lugar apenas para a gente massagear o nosso ego, ouvir palavras de incentivo, palavras de autoajuda, palavras de motivação para começar bem a semana. Mas quando a gente se dispõe a ouvir a Cristo e dizer: Cristo, abra a minha visão, a gente tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Ele abre a visão e diz: você precisa abrir mão de alguma coisa, porque eu quero ser o primeiro lugar na sua vida. Esse é o evangelho de Jesus. João Batista, quando começou a pregar o evangelho, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia pregando o evangelho na Galileia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus é assunto aos céus, se levanta Pedro no dia de Pentecoste: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e chegue tempo do refrigério na presença do Senhor. Não há refrigério, não há gozo, não há alegria, não há motivação, se não houver o verdadeiro arrependimento. Abre mão. Então Saulo abriu mão da sua convicção. Segunda parte que eu gostaria de compartilhar, são muitos casos que eu vejo Saulo obedecendo à visão celestial. A primeira foi no ato da sua conversão. O segundo momento que eu vejo aqui Saulo abrindo mão de mais alguma coisa para obedecer à voz de Deus é quando ele já está convertido, crente. É verdade que muitas vezes quando uma pessoa é perseguidor do evangelho, quando ele se converte e as pessoas ficam meio desconfiadas, como ficaram com Saulo, e ele voltou para a sua terra natal chamada Tarso. Só que a Bíblia diz que lá em Tarso ele continuou crente, servindo a Jesus. As pessoas não acreditavam nele, mas Saulo tinha uma promessa de Deus. No dia que ele estava lá, na casa de Simão, Deus falou com Ananias, no dia que ele se converteu: Ananias, 3 dias depois, vai na casa de Simão. Quem é que está lá? Saulo. Vou nada. Vai. Como está louco, aquele homem é mau, ele não gosta de crente. Não, vai lá, porque ele agora é crente, ele se converteu, e eu tenho um projeto na vida dele. Eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Quando Ananias chegou lá: irmão Saulo, pode, Senhor, amém. Orou por ele, seus olhos caíram como escama, ele passou a enxergar de novo. Passou-se o tempo. Os irmãos sabem da história de Saulo ali, que além de Ananias chegou Barnabé, acolheu ali a Saulo, mas a igreja não aceitava. Saulo volta para Tarso para estar ali servindo a Deus na sua terra natal. Saulo de Tarso, na terra natal dele, servindo a Jesus. Eu imagino como foi a volta dele para Tarso. Rapaz, tu saísse daqui para se tornar um fariseu. Teu pai investiu dinheiro em você para você ser um fariseu. Você saiu daqui adolescente para ser criado aos pés do maior rabino da época, e você volta com a história de Jesus. Irmão, é abrir mão. E o tempo passa e ele crente, irmão. Olha, é uma coisa que a gente precisa aprender dia a dia, que eu creio que os irmãos já sabem, estamos só relembrando. É aprender a Jesus, a viver com Jesus no anonimato. Nós vivemos a geração do selfie, que a gente sempre publica uma coisa ou outra, nada contra isso, mas muitas vezes estamos servindo a Jesus em lugares, em circunstâncias, em situações que ninguém está fotografando, ninguém está filmando, ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, mas o céu está vendo, Jesus está aplaudindo, Deus está se agradando. Então lá no anonimato, longe do cenário religioso da época, estava Saulo lá, feliz da vida, servindo a Jesus. E aí ele recebe um convite. O segundo ato de obediência, Atos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26.
A Bíblia vai dizer que num local, por conta da perseguição da igreja, a Bíblia diz que alguns irmãos fugiram da ilha de Chipre e fugiram de Cirene e foram para uma cidade na Síria chamada Antioquia. E lá em Antioquia, diz a Bíblia, que eles começaram a pregar o evangelho e começou a se juntar muita gente e começou a crescer a igreja lá. A Bíblia diz que eles cresceram, eles se multiplicaram. E a Bíblia vai dizer que a igreja em Jerusalém, o templo central lá da igreja primitiva, que era lá em Jerusalém, ficou sabendo. Estou usando uma linguagem assim nossa. E aí os pastores lá, Pedro, Tiago e João, sabendo dessa informação de que havia um grande número de crentes em Antioquia, disse: lá não pode ficar sem pastor. Vem cá, Barnabé, vai tomar conta da igreja em Antioquia. Aí lá no versículo 24 diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí o versículo 25: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Poxa, Saulo estava acomodado bem em Tarso, já estava há um bom tempo lá. Antioquia não trazia boas lembranças, não, porque Antioquia foi fundada pelos Seleucidas, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e foi um dos períodos de maior perseguição para o judeu. Foi de lá de Antioquia que veio um tal de Antíoco Epifânio, que lá pelo ano 200 antes de Cristo, ele invadiu o templo de Jerusalém, sacrificou uma porca lá dentro, matou cerca de 40 mil judeus. O judeu tinha pânico de Antioquia, o judeu tinha nojo de Antioquia, o judeu não queria saber de Antioquia. Mas Saulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. A igreja disse: vai, Barnabé, para onde? Antioquia, lá tem uma frente missionária. Eu vou. Saulo, vamos para lá. Poxa, Saulo, judeuzão, eu vou. E ele vai para obedecer à voz de Deus. E diz a Bíblia que lá em Antioquia ele começou, versículo 26, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Saulo vai para desenvolver o ministério de ensino em Antioquia. Ele não foi desobediente à visão celestial. Talvez não era o lugar que ele queria ir, mas era o lugar que Deus tinha projetado para ele. E ele vai. E a Bíblia diz que o trabalho foi tão bom que pela primeira vez, está lá no versículo 26, os irmãos, os crentes, foram chamados de cristãos. Mas não era um elogio, era uma maneira de zombar. Esse povo só fala de Cristo, é um bando de cristão. E até hoje somos conhecidos como cristãos. Segundo ato que eu vejo de Saulo obedecendo. Mas há um terceiro. No primeiro ele abriu mão das suas convicções. No segundo ele abriu mão da sua cidade natal. No terceiro ele vai abrir mão de um ministério bem-sucedido. Capítulo 13 de Atos, versículo do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5. Eles eram profetas e mestres. Versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Primeiro, Saulo, ele abre mão das suas convicções e se entrega a vida a Cristo. Segundo, Saulo já está lá instalado na sua cidadezinha natal, lá em Tarso. Ele diz: vai lá para Antioquia. Ele vai.
Em Antioquia, o ministério crescendo. Para você ter uma ideia, Deus é tão grande, irmão. Deus, ele faz acontecer mudanças extraordinárias. Aquela cidade que no período interbíblico tinha sido uma espécie de referencial de perseguição de judeu, aquela cidade de Antioquia se torna a cidade cuja qual era o centro religioso do cristianismo. Deixou de ser em Jerusalém para ser em Antioquia. E lá em Antioquia, a igreja crescendo, produzindo. Aí Deus chega a Deus e diz: agora tem um detalhe, o que é? Eu quero Saulo e Barnabé para uma outra obra que eu tenho chamado. E a Bíblia diz no versículo 3: então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo vai para a obra missionária transcultural. Saulo agora sai de um ministério bem sucedido, dos seus irmãos, do aconchego, daquela alegria com os irmãos, juntamente com Barnabé, para uma obra que Deus havia chamado. E resumidamente falando, ele se tornou o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, que é justamente 13 cartas escritas por ele. Um dos grandes líderes da história da igreja. Por quê? Porque ele não foi desobediente à visão celestial. Ele segue a viagem missionária, ele vai para a primeira viagem missionária. Mas tem uma coisa que eu aprendo com Paulo, ou Saulo, ele muda o nome, ou melhor, passa a usar o outro nome dele. Ele tinha 2 nomes. Saulo era o nome judeu, Paulo era o nome grego, gentil, romano. É que Deus, ele faz assim com a gente. Talvez há vários tipos de encruzilhadas aqui hoje. Alguém que já ouviu falar de Jesus e fica na dúvida: será que eu creio em Jesus? Será que eu abro mão das minhas vontades e aceito a Cristo como Salvador? Eu quero dizer a você que vale a pena. Mudou a vida de Saulo e mudou a minha vida. Quantos tiveram a vida mudada aqui? Diga amém. Mas também há aquela pequena mudança. Talvez alguns aqui já aceitaram a Cristo, glória a Deus por isso, todos, a maioria. E de repente aquela chamadinha não, que é tudo chamada de Deus: olha, por que você não vai para o coral? Olha, por que você não começa a fazer parte do 10 de Adalp, ou da uma Adalp? Por que você não volta para a banda? Por que você não volta para tal? É aquela coisa dizendo, e você, poxa, sair da minha zona de conforto, sair da minha casa, ir para ensaio, e ter compromisso, e negócio com relatório, e dar satisfação a alguém. Se Jesus está lhe chamando, não seja desobediente à visão celestial. E muitas vezes Jesus faz diferente também, né? Às vezes a gente aceita a chamada e a gente se envolve na igreja local e é uma bênção. Aí de repente ele diz: agora eu quero algo mais de você, eu quero mais renúncia de você. E eu quero que você vá para ali. Aí você vai, como Saulo fez. Mas uma coisa que eu aprendo com ele é que a gente nunca deixa de ser discípulo de Jesus. Ele se converte, ele vai ir para a igreja de Antioquia, depois ele vai para a obra missionária, e na obra missionária ele é obediente a Jesus. Veja aí no capítulo 16, versículo 9 e o versículo 10. A Bíblia diz que Saulo, agora Paulo, ele está em plena viagem missionária, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, trabalhando na sua segunda viagem missionária, agora não mais com Barnabé, agora ele está com Silas, e agora ele não é mais liderado, ele agora é o líder, ele agora é quem está liderando a tarefa missionária. Agora é Paulo e Silas, não é mais Barnabé e Paulo ou Barnabé e Saulo. E a Bíblia diz que no versículo 9, a Bíblia diz que ele dormindo, ou não sei, diz que à noite veio uma visão para ele. E naquela visão a Bíblia diz que ele viu um varão da Macedônia. A Macedônia é o que é hoje a Europa. E quando ele viu o varão macedônico, ele viu aquele varão dizendo para ele:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não tinha ido até a Europa ainda. Ele só tinha ficado, só não, que já era muita coisa. Ele tinha já percorrido a região da Ásia Menor. Era muito mais confortável voltar visitando ali as igrejas da Ásia Menor para ele. Mas Deus disse para ele: não, eu quero ver você mais lá frente, mais adiante, vá para a Macedônia. E a Bíblia diz que ele foi para a região da Macedônia. No versículo 10 diz: assim que teve a visão, olha ele falando, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Primeira cidade da Macedônia, sabe qual era? Está aqui no texto: Filipos. Atravessam o mar, chegam em Filipos. Quando ele chega em Filipos, tome pregar o Evangelho. E prega o Evangelho, prega Paulo e Silas. Provavelmente Lucas estava presente, porque ele diz aqui que procuraram ir. Prega o Evangelho, aparece uma mulher endemoniada, e aquela mulher todo dia dizendo: esses homens são homens de Deus. Poxa, que coisa boa! Cheguei aqui, já estou tendo um fã-clube. Cheguei aqui, já tenho seguidores no meu Instagram. Cheguei aqui, já tem pessoas me curtindo lá não sei aonde. Já tem pessoas no meu Twitter. Ah, Deus me chamou aqui para exaltar o meu nome nesse lugar, para eu ser e acontecer. Ele tinha tudo para ser tentado a fugir da direção de Deus, mas ele percebeu, a visão celestial estava aberta, e o Espírito falou ao coração dele: isso é demônio, rapaz. Todo dia a mulher elogiava ele, sabe por quê? Porque queria tirar ele do foco, porque o foco do crente é fazer com que ele cresça e a gente diminua. E aí Saulo, ou Paulo agora, chega para aquela mulher: sai dela em nome de Jesus. E o demônio sai. Mas aquela mulher fazia adivinhação, e os homens que usavam aquela mulher para ter dinheiro ficaram irritados, falaram com as autoridades, bateram em Paulo, bateram lá no Silas. Os dois apanharam, foram levados para o cárcere interior. Era o cárcere subterrâneo. Que crise! É uma situação de você entrar em crise existencial. Eu não entendi, Senhor. Eu estava no meu cantinho, tu me chamaste para Antioquia, eu fui. Eu estava produzindo em Antioquia, o Senhor me chamou para ir fazer a obra de missão, eu fui. Fiz a primeira viagem, estava em plena segunda viagem, e lá foi o Senhor que mandou eu vir para Filipos. E que negócio é esse? Eu estou preso num cárcere lá embaixo, fétido, escuro, longe de tudo e de todos, sangrando, com os meus pés num tronco. É da gente entrar em crise, porque evangelho é flores, mas evangelho também é espinhos. Evangelho é desfrutar de momentos no monte, mas também a gente desce o vale. Mas Saulo dá um exemplo tremendo, espetacular, de um homem bem resolvido na vida, de um homem que tinha prazer em fazer a vontade de Deus, como foi cantado aqui: ainda que para te seguir, ainda que eu tenha que chorar. Desculpa aí que eu não sei a letra, eu não sou um cantor tal, mas mais ou menos é isso. Mesmo que eu tenha que chorar para te obedecer, para te seguir, para te servir, eu vou. O que é que ele faz? Eu vou deixar desse negócio ser crente? Não. Ele: Silas, a gente não tem outra alternativa, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Nós estamos presos, mas nós somos crentes. Meus queridos, eles estavam dentro do cárcere, mas eles não deixaram que o cárcere entrasse dentro deles. Eles não foram desobedientes à visão celestial.
A Bíblia diz que eles começaram a louvar ali, certamente porque não conseguiram dormir. Era meia-noite, irmão. Meia-noite era do pessoal estar dormindo já, principalmente depois de uma surra, cansado. A Bíblia diz que Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor, adorando, só por louvar e adorar e engrandecer. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E o que eu acho mais interessante é que os presos escutavam. Ah, irmão, que pregação foi aquela? Eles tinham que ir lá para dentro do cárcere para alguém ouvir falar de Jesus. E eles cantavam, oravam, mesmo fora do script, mesmo fora do planejamento missionário, mesmo fora do planejamento da rota missionária. Eles louvam, eles adoram. E eu acho lindo quando a Bíblia diz, de repente, sem planejar, do mesmo jeito que eles não planejaram ir para o cárcere, quando eles estavam louvando, de repente, repentinamente, sem esperar, sem prever, Deus manda um terremoto naquele lugar. Porque a chave do cárcere estava na mão do carcereiro. Mas o carcereiro e o cárcere estava na mão de Deus. E Deus, a Bíblia diz que quando Deus agita aquele cárcere, as portas se abriram, todos foram soltos. O carcereiro tomou um susto. Ah, se eles fugirem vão me matar, então é melhor me matar. Quando ele vai se matar, Paulo diz, não faças tal, todos estamos aqui, ninguém fugiu. E o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ah, Senhor, agora eu entendi porque eu estou aqui embaixo. Tem alguém para se converter. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Oh, que coisa maravilhosa. Aquele homem se converte, leva Paulo e Silas para a casa dele, pregam para a família dele e a família se converte. Porque Paulo não foi desobediente à visão celestial. Quinto lugar, para terminar, no capítulo 20 e o versículo 22 em diante de Atos, Paulo está no final da sua terceira viagem missionária. Terceira viagem missionária. A Bíblia diz que ele tinha feito já a sua terceira viagem. Quando ele estava voltando, ele para numa cidade chamada Mileto, que ficava perto de Éfeso. Sabe por quê? Porque ele não podia entrar em Éfeso. Ele tinha passado 2 anos lá, e Deus tinha sacudido, 3 anos lá, e Deus tinha sacudido aquela cidade. Os homens que praticavam magia queimavam seus livros em praça pública de magia. Os homens que adoravam a deusa Diana dos Efésios deixaram de adorar. A igreja começou a crescer, e aí ele teve que correr de lá para não morrer por causa da perseguição. Quando ele volta, ele vai para Mileto, manda chamar a liderança da igreja de Éfeso. Quando chega a liderança da igreja de Éfeso, ele começa a dar um discurso de despedida. No primeiro caso, na sua conversão, Paulo abre mão das suas convicções. Quando ele vai para Antioquia, ele abre mão da sua terra natal. Quando ele vai para a sua viagem missionária transcultural, ele abre mão de um ministério bem sucedido. No meio, durante a viagem, obedecendo a visão do varão macedônico, ele abre mão da sua própria rota. Mas aqui, lá em Mileto, ele chama a liderança da igreja para dizer que ele abre mão do seu futuro. Ele coloca o seu futuro nas mãos de Deus. Capítulo de número 20, versículo 22. Veja o que ele diz. A Bíblia diz que ele, diante daqueles irmãos, ele fala: agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém.
não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo está me dizendo. Ele está me dizendo, Ele está me orientando, Ele está abrindo a minha visão, Ele está me dizendo o que vai acontecer comigo. É por isso que eu estou constrangido, porque eu sou homem de Deus, mas sou de carne e de osso, tenho sentimentos, eu também choro, eu também me angustio. E ele diz: eu estou constrangido, porque o Espírito Santo está me dizendo, de cidade em cidade, que me espera cadeias e tribulações. No final da minha rota, no final da minha carreira, não tem uma baita de uma aposentadoria, não. Não tem uma placa de reconhecimento, não. Não tem aquilo que qualquer ser humano, na perspectiva humana, espera, não. O que é que está me esperando no final da minha vida? Cadeias e tribulações. Mas você acha, irmãos de Éfeso, que eu vou desistir? Ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quem pode dar uma glória para Jesus? Esse homem vai para Jerusalém, esse homem vai preso, é levado para Roma. Terminei já. Em Roma, preso, ele escreve 4 epístolas da prisão, para a igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. O que me chama a atenção é que quando ele escreve para a igreja de Filipenses, o tema da igreja de Filipenses, uma das palavras-chave, 20 vezes, ele fala a palavra alegria. Que homem bem resolvido, que homem realizado. Quem não é desobediente à visão celestial, ele se realiza em Deus. Ele é alguém que tem qualidade de vida. Ele é alguém que coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Ele é alguém que tem uma consciência tranquila. E ele diz lá para a igreja de Filipos: olha, está tudo bem, não se envergonhem das minhas cadeias, se regozijem, regozijai-vos. Ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, não tenha vergonha das minhas cadeias. Segundo Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu combati o bom combate. Numa cadeia lá, que ele não podia sair, ele não podia ir e vir, mas ele diz: eu combati, Timóteo, eu não desobedeci, o que eu tinha de fazer eu fiz. O que Deus mandou, com muitas dificuldades, me arrastando, mas eu fiz. Chorei, chorei, sorri, sorri, mas eu estou aqui na presença dele, eu fiz. Alguém disse que eu ia parar, mas eu não parei. Alguém não acreditou em mim, mas ele acreditou em mim e eu confiei nele. Eu combati, eu lutei. Olha, evangelho não é mar de rosa, evangelho é combate, mas aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Eu combati. Eu não fui um covarde, não, eu lutei, eu pelejei, foi guerra, mas ele estava comigo. Eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé, eu sou crente. Agora, Timóteo, a coroa de justiça me está guardada. Não é uma coroa de louro que o atleta olímpico ganha, não. É a coroa de justiça que Deus, o Senhor, Ele dará a mim e todos aqueles que amam a sua vinda. Irmão, que discurso!
Que homem feliz! Nessa noite eu queria aproveitar e desafiar você, meu querido, minha querida, se porventura há alguém não evangélico aqui no templo ou nos assistindo pela internet, Jesus te chama, Jesus te convida, Jesus te convoca, Jesus te conclama para obedeceres à voz dele. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter tribulações, mas ele diz: tenha ânimo, eu venci o mundo. Jesus te convida para servi-lo de todo o coração, para no final de tudo ter uma eternidade ao lado dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Terminei. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.